Irmãos, o nosso texto será no Salmo de número 100. Salmo de número 100 é um salmo bastante conhecido. Ele faz parte da liturgia de hoje, do nosso calendário litúrgico. Lemos o Salmo 100 pela manhã, hoje, e agora nós vamos nos debruçar sobre o Salmo 100 para aprendermos algumas coisas que ali o Senhor nos ensina. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 100. Vamos ler juntos, a uma só voz, do verso 1 ao verso 5. É um salmo, talvez muitos de nós já tenham decorado esse salmo. Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Palavra do Senhor até aqui. Este salmo, irmãos, ele vem num momento muito apropriado da nossa reflexão. Eu não sei se você já parou para observar quantas exortações a sociedade tem feito, ou tem sido feitas na sociedade, para mudanças de atitude. Mudanças de atitude com relação à diversidade, mudanças de atitude com relação à saúde, mudanças de atitude com relação a ser protagonista da sua própria carreira, mudanças de atitude para com as pessoas que convivem com você na escola. Nós estamos o tempo todo sendo exortados positivamente a mudarmos de atitude, mas a gente não quer mudar de atitude muitas vezes, né? Especialmente as mais difíceis. Falo por mim, segurar a boca, né? Diminuir a quantidade de alimentos ingeridos para tentar perder um pouco de peso, são atitudes que muitos de nós lutam. Mas há uma atitude que pouco se fala, e é a atitude que temos quando entramos por aquela porta, a atitude da adoração. E, em especial, nós somos tão impactados por uma dinâmica do dia a dia tão variável, são tantos sentimentos, que às vezes a gente acorda bem, a gente acorda animado, a gente acorda confiante, a gente acorda achando que vai estar tudo certo, e de repente toca um telefone e o mundo desmorona. Ou você acorda confiante e encontra aquela pessoa, que a pessoa é o desânimo encarnado, e aí você começou o dia animado, acaba o dia desanimado. Então nós experimentamos uma variação enorme nessa montanha-russa emocional. Por exemplo, às vezes a gente acorda desanimado e encontra uma pessoa que nos eleva a alma. E você, puxa vida, que bom encontrar com essa pessoa, uma pessoa que traz tanta alegria, traz tanta motivação, e você acaba o dia bem, você acaba o dia mais animado. Fato é que essa montanha-russa emocional, ela afeta a nossa espiritualidade, não tem como isso não acontecer. Sejamos honestos. Quantas vezes, nos domingos, você na sua casa pensou assim: hoje eu acho que eu não vou no culto não. Hoje eu não estou com paciência de encontrar aquele irmão chato de galocha. Ou então, hoje eu não quero tomar bronca do pastor. Hoje eu estou tão cansado, eu preciso descansar, e ali, a igreja vai me deixar agitado. São tantas as razões e desculpas que a gente acaba encontrando para não ter uma atitude positiva em relação a vir à igreja, não é mesmo? Eu falo por mim porque eu sou gente, às vezes eu sinto cansaço, às vezes eu prefiro, Senhor, eu queria descansar um pouco mais, dormir um pouco mais, né? Tantos de nós passam pela mesma situação. O fato é que nós precisamos mudar a nossa atitude
espiritual, a nossa atitude de adoração. E este salmo em particular, ele nos convoca a esta mudança de atitude, uma mudança de atitude em relação ao culto, né? De nos aproximarmos daqui, sabedores de quem Deus é e conscientes daquilo que nós viemos fazer aqui. Esse salmo traz essa exortação, irmãos, importantíssima, pois ele nos mostra as corretas atitudes e as corretas e as reais motivações que cada um de nós deve ter quando vem para a igreja. Quando a gente deixa a nossa casa e a gente vem para cá, mesmo diante dos desafios do dia, de um domingo difícil, ou de um final de semana difícil, ou até mesmo de muitas incertezas. O meu tema para essa noite é a importância de uma atitude de adorador. A importância de uma atitude de adorador. Meus irmãos, Deus está interessado na nossa atitude de culto e na nossa adoração. Ele quer que essa nossa experiência seja profundamente transformadora. Ele quer ver a sua igreja, o seu corpo, saudável, revigorado, forte. Pessoas e famílias que conheçam o caráter dele e o poder transformador do Evangelho de Cristo. Pessoas que saem para a liturgia da vida, sabendo quem Deus é. E o apelo de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, texto conhecido, inclusive citado hoje de manhã pelo reverendo Cid, onde ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. O Salmo 100 é um salmo que fala disso, é um salmo de ações de graça e de convocação ao comparecimento ao templo para adoração a Javé. Meus irmãos, precisamos lembrar que o templo hebreu de Jerusalém estava na religiosidade, no centro da religiosidade dos judeus. As pessoas peregrinavam de longas distâncias só para irem ao templo e ali adorarem. Vocês lembram do diálogo de Jesus com aquela mulher no poço em Samaria? Quando aquela mulher encontrou Jesus e perguntou para ele qual era o lugar certo da adoração. Ou seja, até os samaritanos sabiam que havia um lugar certo de adoração. Na cabeça e na cultura e na religiosidade judaica, o templo era o lugar da adoração. E o Salmo nos exorta a fazê-lo, a peregrinarmos de uma forma jubilosa, de uma forma alegre, sabendo que Deus é a fonte de toda felicidade. E essa felicidade transforma os nossos corações. É o Salmo do povo que subia para adorar em agradecimento a todos os benefícios recebidos das mãos de Javé, mais especificamente, do livramento e da proteção. E esse é o contexto quando você vai ler o bloco de Salmos, de 91 a 99, antes do 100, você vai encontrar exatamente esse contexto que mostra Israel sempre cercada de inimigos, de nações perversas, de ímpios, e como Deus operava libertando a Israel. Atribui-se o Salmo como tendo sido escrito por Davi, e portanto possui de fato o contexto de dificuldade, de muita perseguição que Davi sofria por parte dos seus opositores. Ele escreve tendo em mente que o Deus Javé é o Deus do livramento e da proteção. E era esse o entendimento do povo que subia ali para adorar. Nós vemos no Salmo 98, verso 2, veja só: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Salmo 97, 10, diz assim: vós que amais o Senhor, detestai o mal,
Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos dos ímpios. Portanto, havia a real clareza de que Deus era um Deus de livramento, um Deus justo, um Deus libertador. E o Salmo começa dizendo assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E essa palavra celebrar, ela é um pouco difícil no nosso contexto, porque a gente tende a lembrar ou associá-la à festa. E é claro que ela tem a ver com festa, mas a ideia original traz uma perspectiva um pouco mais específica, de gritar, bradar, aclamar, tocar trombeta. E essa ideia original é aquela dos brados e dos gritos de alegria que o povo dava quando o rei se aproximava do povo para visitá-lo e ter contato pessoal com eles. É a mesma palavra usada no Salmo 66, versos 1 e 2, quando diz assim: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, como também encontramos no Salmo 98, verso 4 e 6, celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Portanto, celebrar era fazer um barulho santo, que representava a alegria do povo em experimentar a presença do Rei. Irmãos, nós ao nos aproximarmos do templo do Senhor, da igreja, da adoração, Deus quer que nós tenhamos nessa aproximação um coração que celebre a sua presença. E este é um convite profético, não somente a nós, mas a todos os povos, a todas as terras, porque Deus não é um Deus exclusivista, Deus é um Deus de inclusão. Deus chamou o povo hebreu para que ele fosse o veículo de anúncio às demais nações, os povos que o cercavam, a todas as etnias. Ele é o Deus de todos os povos, o Senhor é o Rei de todas as nações. Isso, por exemplo, lembramos disso quando Paulo escreve aos Filipenses e diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, este Salmo 100 nos convida a prestarmos um culto alegre, cheio de júbilo, cheio de motivos de festejo. É um convite a uma disposição de alegria e júbilo na adoração, ainda que eu tenha sofrido com a minha montanha emocional, montanha-russa emocional, ainda que eu venha de uma semana difícil. A convocação é por uma disposição de júbilo, de alegria. Nós precisamos chegar na igreja com essa disposição alegre, sabendo que teremos um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sabendo que vamos ter um encontro sobrenatural, como aquela atitude do Salmo 103, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças nenhum só dos seus benefícios. Meus irmãos, a atitude de chegarmos aqui, sabendo que Deus nos sustentou, concedendo a sua graça ao longo de cada momento e cada dificuldade vivida, que Ele mesmo renovou sobre nós a sua misericórdia, e fez a cada manhã. Essa é a atitude que precisamos ter. Mas o Salmo continua dizendo: servi ao Senhor com alegria e apresentava-vos diante dele com cântico. Queridos, a adoração é serviço. É interessante dessa história, é que isso fica tão evidente na língua inglesa, porque os americanos e ingleses, ou os povos de língua inglesa, chamam o culto de service. O culto é service, serviço. Vir à igreja para adorar tem a dimensão do servir. Servir a Deus com nossas vidas, com os nossos bens, nos dispondo para toda boa obra. E esta adoração tem que necessariamente conduzir ao serviço ao próximo. Nossa comunidade existe para servir primeiro a Deus e depois ao próximo. E servir tem o sentido de trabalhar e fazê-lo com celebração, não como sendo algo enfadonho, cansativo. Neste serviço, Deus requer de você e de mim hinos de adoração, hinos de reconhecimento de que Ele é o grande doador das bênçãos que nós recebemos. Eu me lembro de uma canção muito cantada do Asaf Borba, que diz assim: o meu louvor é fruto
do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto da tua graça e da paz que eu encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim. Querido, Javé é o Deus soberano que cuida de nós. É aquele que tem os nossos dias em suas mãos, conhece os nossos caminhos e pensamentos, sabe exatamente daquilo que precisamos. A atitude correta é chegarmos aqui com alegria no coração, pois nós vamos nos encontrar com aquele que é o nosso dono. E é isso que diz o verso 3, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e ovelhas do seu pastoreio. Entrar por aquelas portas da igreja para a adoração, sabendo que quem Deus é e quem nós somos, faz toda a diferença. Vou repetir, entrar por aquelas portas da igreja, sabendo quem Deus é e quem nós somos, faz toda a diferença. E saber que Javé é Deus, significa saber que Ele é aquele que se revelou a Abraão, aquele que prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. É saber que Ele é aquele que se apresentou a Moisés como o eu sou, aquele que o comissionou a libertar o povo, aquele que é o eternamente existente, não um Deus feito por mãos humanas, que não pode falar nem ouvir, que não é um Deus distante ou transcendente a tal ponto que não consigamos nos relacionar com Ele. Esse Deus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que nos diz lá, como em Deuteronômio 6, 4-7, Ele registra: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Um Deus que demanda nosso amor para com Ele, que quer o nosso relacionamento, um Deus que pode ser buscado e que pode ser invocado. Como disse o profeta Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Ou como disse o profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas há uma segunda verdade nesse verso, que é saber que Deus nos fez e que nós somos dele. E essa é uma verdade poderosíssima, porque ela nos liberta da nossa crise de identidade, irmãos. Quando nós perguntamos para nós mesmos quem somos e de onde viemos. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que somos feitura dele, no original poema. Nós somos o poema de Deus, para usar a palavra no original. Nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso libertador. Saber que Ele é o nosso dono, meus irmãos, traz todo o consolo para a nossa existência. E a história até conta isso. O grande reformador, amigo de Lutero e sucessor dele, Philip Melanchthon, diante do caixão do filho, proclamou as palavras desse salmo e disse: foi Ele quem nos fez e dele somos. E essa palavra o consolou, ele testemunha, porque nós somos dele, e quando a nossa vida ou a nossa jornada encerra aqui, Ele nos recolhe para si. Nós voltamos para o Senhor. Sermos rebanho, sermos ovelhas do seu pastoreio, nos aponta para o bom pastor que é Jesus, o filho de Javé. Sermos ovelhas do pastoreio de Javé é termos uma identidade de um grupo cujo supremo pastor é Jesus. E esse pastor, Jesus Cristo, cuida de você e de mim. E não deixem, presta atenção, não deixe que nenhum de nós se extravie de forma definitiva. E ainda que isso aconteça, Ele vai e resgata, e nos resgata, porque Ele é nosso dono. Ainda que nós sejamos aquela ovelha dentre as 100 que se afastou, Ele vai e nos resgata. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se afastou. Deus não permite que nós sejamos apartados ou extraviados dele definitivamente. Como faz diferença na vida da nossa adoração sabemos que Jesus nunca vai nos deixar, nunca vai nos abandonar à mercê dos ladrões, dos lobos, dos mercenários, e que nada nem ninguém pode nos arrebatar da mão dele,
como lemos aqui, em João 10, 29. Quando nós entramos aqui para adorar, meus irmãos, e reconhecemos que pertencemos a Deus, a Javé, nós entramos com a certeza e a convicção de que Ele cuida de nós, supre as nossas necessidades, nos leva por águas tranquilas, refrigera a nossa alma, e isso faz a nossa adoração tomar um outro rumo. Nossa adoração é transformada diante desta convicção. O salmo termina então com uma ordem: entrai por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, gratidão tem que ser a essência da nossa atitude. Ao entrarmos na igreja, a gratidão deve permear todos os nossos atos. Saber que nós somos fruto da bondade de Deus, que Deus é sempre bom, que Ele não muda, que Ele move os nossos corações na direção dEle. Isso deve transformar a nossa atitude. Nós precisamos entender que Deus cuida de nós, nos mínimos detalhes, e que as suas misericórdias nos sustentam todos os dias. Meus irmãos, entender que a fidelidade de Deus nunca cessa, que ela é tremenda, que Ele é fiel em todas as suas promessas. Entender que essa fidelidade não tem nada a ver com posses, nem bem-estar, mas com o fato de que Ele nos sustenta através de tempestades, Ele nos sustenta em tempos de bonança, Ele nos sustenta passando por provações, mas Ele também nos sustenta na tranquilidade. Essa é a fidelidade de Deus. Ele é fiel quando as trevas vêm cercar a nossa vida. Ele é o nosso pastor, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte. Deus tem uma aliança de fidelidade com você e comigo, e essa aliança, queridos, é imutável. Ela acompanhará as nossas vidas até o fim dos nossos dias. E Deus, o Senhor, é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. Isso deve produzir gratidão nos nossos corações, gratidão contínua, reconhecimento de que tudo vem das mãos dEle, e que Ele tem cuidado de nós. Eu queria então concluir, pensando neste salmo, na perspectiva da nossa vida lá fora. Nós precisamos entender que o nosso culto é prestado aqui, mas é também prestado fora daqui. O nosso desafio é sairmos por aquelas portas com a mesma atitude de adoração que nós entramos por elas, proclamando a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, alegres e cheios de ações de graça. A nossa liturgia do dia a dia, nela, o nosso coração deve ser invadido por essa convicção de que Deus é fiel, de que Ele é bom o tempo todo, de que somos guardados pelo seu poder, de que somos ovelhas de Jesus. Meus irmãos, é necessário conhecer para adorar. É necessário mudarmos de atitude, sabermos quem Deus é e quem nós somos. Termos a consciência de que pertencemos a Ele pela redenção obtida através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E assim, adorarmos a Deus em espírito e em verdade, como Ele mesmo deseja. Na liturgia da sua e da minha vida, que nós possamos experimentar celebração, alegria, serviço e gratidão. É isso que esse salmo vem nos ensinar. Que Deus te abençoe, te ajude a mudar de atitude e ajude a lembrar disso toda vez que você entrar para adorar o Senhor. Vamos curvar a fronte e vamos orar? Deus, nós te louvamos mais uma vez, te bendizemos, porque nós dependemos de Ti, dependemos da Tua palavra, dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós reconhecemos que toda fonte de bem, todas as bênçãos provém do Senhor. E nós queremos aqui colocar nossas diante de Ti, suplicando, Senhor, em nosso favor, para que nossos corações sejam movidos pelo Teu Espírito a mudarmos de atitude, para que possamos ter e desenvolver uma atitude consciente, uma atitude que sabe quem o Senhor é e que sabe
e quem nós somos, e como, ó Deus, é bom depender de Ti, e como é bom saber que o Senhor é o nosso dono. Que o Senhor possa ministrar essa palavra no coração da Tua igreja, e assim permitir que possamos crescer um pouquinho mais no degrau ou nessa escada da espiritualidade. Essa é a nossa oração, e a fazemos em nome de Jesus. Amém.